Amém. Vamos sentar, irmãos, com alegria. Quero convidar o Marlos aqui. Queridos, vamos subir aqui, Marlos. Todo mundo nos vê bem. Meus irmãos queridos, um bom dia a todos. E nós vamos ter aqui alguns minutos pequenos minutos de libertação aqui hoje. Amém ou não? Irmãos, tem uma história bíblica de Elias. Deus falou com Elias: Elias, vai para a terra de Serepta, cada um, né? Vai para essa terra que uma viúva vai te sustentar. Ó, pensa num trem atrapalhado. O cara falar para um profeta: vai para um lugar com uma viúva vai te sustentar. E ele chegou lá, essa viúva estava numa situação muito difícil. Ele chegou e falou: ó, vai lá e faz um alimento para mim, faz um pão para mim. E ela falou: ó, é o seguinte, o negócio lá em casa acabou, vou fazer um bolo lá, vamos comer lá em casa, eu e meu filho, nós vamos morrer. E Elias falou o seguinte: vai lá, faz esse alimento, traz o primeiro pedaço para mim. E essa mulher fez. Agora, irmão, se a gente faz isso aqui, se a gente conta uma história parecida aqui, de verdade, nós somos apedrejados. Concorda, mano? Entendeu, Henrique? Henrique aqui, ontem eu estava tendo uma aula com o Henrique de finanças. Nunca joguei xadrez na vida, né, Henrique? Mas, Henrique, esse é um princípio espiritual, meu irmão. As pessoas, quando elas começam a ter medo de perder e a reter seus processos, elas vão morrer, vai acabar. Então, se quer curar alguém que está lascado, fala: irmão, vai servir, vai entregar. Mas não tem, entrega o restinho. Mas vai faltar hoje, entrega. Você vai ver que esse processo interno de reter, de segurar, fragiliza as pessoas. Elas precisam ter um espírito de fluir, de fonte. Irmão, Deus não mandou a gente abrir uma igreja aqui no Alphaville, irmão, para fazer bonito. Que é difícil. Crente do Alphaville é crente difícil. Por quê? Porque o crente do Alphaville, ele não quer saber, irmão, ele quer esconder suas fragilidades, ele tem mais dificuldade de abrir seu coração. Quando ele vem disponibilizar assim, a situação da família, o negócio está um pouquinho mais complicado. Porque tem uma coisa que chama, irmãos, na riqueza, que é vaidade. A gente, todos nós temos. Mas quando a gente tem recurso, é um pouquinho mais. Os países que enriqueceram são países em que o evangelho, sabe por quê? Deixamos de achar que precisamos de Deus para tudo. E o princípio da sabedoria, irmãos, qual que é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. Então, você tem uma empresa bilionária, meu irmão, você tem que ter temor do Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer nessa empresa amanhã? Aí o trem tá bom. Aí de repente vem um vendaval, de estrutura tudo, aí o cara fica cristão: vem aqui, vamos orar, irmão. Aí, meu irmão, é tarde. Nós precisamos viver tudo para a glória de Deus. Amém? Então, quero desafiar essa igreja aqui, porque nós temos agora os Somos Todos Gigantes, daqui 2 semanas, dia 15. E o recurso necessário para esse evento acontecer está aqui, sentado aqui. Porque senão Deus não ia chamar um irmão daqui, uma família daqui, não é não, Márcio? Eu sou membro desse processo, participante, não estou com a camiseta à toa. Vira de costa aí. Né? Staff. Né? Trabalhar, velho. Servir. Dá trabalho, eu vou ter que deixar de atender na clínica. O dinheiro é trem danado mesmo, dói, irmão. Mas se a gente não servir o reino, não faz sentido. Entendeu? Então, eu quero convidar você a fazer parte de uma missão de transformação dessa terra. Não é só de Goiânia, não. É falar: Senhor, me atravessa com os recursos necessários para transformar essa terra. Entendeu? Atravessa, passa dentro da minha casa. Eu não quero ser o Mar Morto que retém a água. Eu quero ser o Rio Jordão, que recebe a água das montanhas e flui. E aquilo é vida, irmão. E quanto mais flui, mais tem. Amém ou não? Amém. Então, irmãos, nós temos aqui esse processo que vai acontecer em São Paulo. O nanismo estava abandonando, não havia ninguém que falava disso com profundidade, com seriedade. Assim, às vezes tinha projetos, mas os projetos tímidos, porque essas pessoas foram muito machucadas.
Então nós temos os adultos lá muito machucados, mas as crianças do projeto são curadas. Você tem noção do que é isso? As crianças do projeto são curadas. Quando você chega lá, meu irmão, eu te desafio aí. Se der tempo ainda, mas de alguém aí, eu te desafio aí. Né? Eu estou indo com a minha família inteira. Eu ia lá no meu vãozinho, no meu voo, paguei a passagem, porque o Marcos, né? Eu sou palestrante, podia pagar para mim. Eu falei, não, vou. Mas eu falei, não, tem que levar a minha família pro negócio. A minha família tem que ser curada no negócio. Eu estou de carro. Mas, irmãos, eu te desafio aí. Para você ver o que é uma pessoa que, às vezes, na cidade dela, nunca viu ninguém com nanismo. E ela encontrar lá e ser curada porque havia um irmão, um igual. E eu vou te falar, eu quero te desafiar a ser um ministro de Deus nesse projeto. Mas eu quero te desafiar a ter uma vida assim, a pedir o Senhor para atravessar a sua vida com os recursos dele. Temor do Senhor, meu irmão, é falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer com o seu dinheiro que o Senhor está atravessando através da minha vida? Isso é temor do Senhor. Porque Davi disse isso, Senhor, da tua mão eu recebo e das tuas próprias mãos eu te entrego. Então quando Davi ia lá e fazia uma oferta para Deus, né? Ele falava assim, Senhor, das tuas mãos eu recebi e das tuas próprias mãos eu te entrego. Então nós estamos num movimento, irmãos, e essa igreja aqui ela tem um movimento de transformação. E eu quero em nome de Jesus que a sua vida prospere, cresça, mas irmãos, nosso espírito de avareza vai ser cobrado de nós. Entende? E isso eu tenho notado. Nos ambientes, eu trabalho lá com o projeto de espiritualidade emocionalmente saudável. E quando a gente fala de dinheiro, o negócio é pesado. Então é o seguinte, aqui não é uma igreja que fica pedindo dízimo para você, não estou pedindo dinheiro para mim, mas eu estou pedindo para você se envolver. Se a transformação não for essa, tem outras. Para qual Deus está te chamando? E tem muita gente aqui perdendo porque está cheio de culpa, porque sabe que está retendo, não tem nada, não tem nenhum sentido. Faz a sua vida ter sentido, envolvendo e pedindo mais. Pode pedir mais, irmão, porque quanto mais passar na sua vida, mais processos serão abençoados. Quem crê nisso? Amém ou não? Então, amém. Vou dar um testemunho aqui. Irmãos, vou dar um testemunho para vocês bem rápido, porque às vezes a gente fica pensando nesses eventos e a gente pensa, é um evento de divulgação, não faz tanta diferença assim. Eu nunca, nem sei se eu já te contei isso, acho que eu já contei para a Juliana. Eu sou neuropsicóloga, então eu trabalho com crianças neurodiversas que têm, né, várias síndromes. E uma vez eu tive uma paciente de 7 anos, que quando a mãe descobriu que ela tinha nanismo, o mundo da mãe acabou. Essa mãe pensou em tirar o neném, ela sofreu, a neném nasceu e ela não tinha coragem de sair de casa com essa bebê. E a vida dela era, assim, um mar de depressão. Ela sofria tanto com aquilo, ela pensava que, assim, acabou a minha vida e pronto. E um dia ela viu o Biel falando. E essa mulher me contou isso, ela não sabia que eu conhecia vocês. Ela me contou isso no consultório, chorando. Ela falou, Yara, aquele menino, acho que ele tinha uns 12, 13 anos, a primeira vez que ela viu ele falando, mudou a vida da minha filha, porque eu tinha enterrado a minha filha. Eu não abortei, porque eu não tive coragem. Mas eu abortei ela no meu coração. Porque, para mim, eu tinha vergonha da minha filha. Eu não saía com a minha filha, eu não fazia nada com a minha filha. Então, eu já tinha enterrado a minha filha. E a neném dela, nessa época, tinha uns 4 anos, quando ela viu o Biel falar pela primeira vez. Ela falou, e aquele menino, aquele evento, salvou a vida da minha filha. E hoje essa criança, Marlos, estuda numa das melhores escolas de Goiânia. É uma menina inteligente, doce e assim, que faz tanta diferença, que fala de Deus para as pessoas. A mãe se converteu porque ela ouviu o Biel falando num encontro de vocês. E ela ressuscitou. O Biel, a gente acha que não tem ressuscitação mais, mas o Biel ressuscitou aquela menina, porque aquela menina estava morta para aquela mãe. E eu ouvi o Biel falando, ressuscitou aquela criança. E ela não me contou isso sabendo, ela não sabe nem que eu era crente, Marlos. Ela me contou isso no consultório. Então, não menosprezem o tamanho que um evento desse pode ter. Isso aqui é um evento de transformação. Isso aqui transforma as vidas, salva vidas. E é aí que o nosso dinheiro tem que estar. Amém, irmão? Chega, irmãos, a gente ficar nesse sofrimento, Mar, de retenção aqui.
Não, irmão, tem uns que vão trabalhar, tem uns que vão sustentar, tem uns que vão abraçar, tem uns que vão orar junto, mas todo mundo vai fluir alguma coisa aqui. Entendeu? E, irmãos, eu sei que é difícil a gente se envolver em oração, com o nosso coração, com os nossos recursos, e uma coisa que não passa pela nossa casa diretamente. Eu sei. Às vezes a Yara traz aqui algum desafio do Projeto Ilumina, é difícil a gente se envolver em algo que não toca na gente. Então eu sei que muitas vezes, para vários aqui, a gente já fez esse apelo e as coisas ainda não fluíram, porque isso não toca na vida de vocês. Mas é um engano a gente achar que isso não toca em nós. O Raul começou falando disso. Adolescentes nessa cidade estão tirando a vida. Quer que eu conte para vocês quantos tiram a vida na nossa comunidade? O que você acha que é um adolescente que chega, uma pessoa com nanismo que chega na adolescência? Qual é o desafio que ele enfrenta? Você acha que é fácil para ele se relacionar? Você acha que acontece ou não acontece de, muitas vezes, ele arranjar uma namorada, ela arranjar um namorado e a família, os pais da namorada ou do namorado não aceitarem aquele namoro por conta da deficiência? Você acha que isso dói ou não? Você acha que esses adolescentes tiram a vida ou não? Então, tem tudo a ver com o que o Raul orou mais cedo. Nós precisamos nos envolver com a dor dos outros. E quando eu vejo um testemunho como esse, eu me emociono, porque muitas vezes a gente se pergunta se não devemos parar com esse processo. A gente acha que isso nasceu na nossa casa? Não, isso é nosso aqui. Esse já é o 7º encontro. Aí a gente começou chamando de congresso. Fizemos o primeiro congresso, o segundo congresso, e aí dentro dos 3 dias de congresso, o terceiro era um encontro, era para pôr o povo junto. E aí a gente percebeu que a gente estava chamando o negócio de coisa errada. Hoje nós vamos cear juntos e tudo é sobremesa. Então, não é um congresso, é um encontro. Esse é o 7º encontro nacional. Porque, no fundo, o que cura essas pessoas é a mesa que é posta para elas. Todos nós vamos sair daqui, vamos almoçar. Quem for para um restaurante, a família de 2, 3, 4, 5 pessoas, presta atenção no tamanho da conta que você vai pagar. Nós estamos nesse encontro com 500 pessoas. Estão vindo 10 pessoas de outros países, Coreia, Uruguai e Argentina. 10 pessoas. 500 pessoas. Nós servimos a mesa para todos. All inclusive. As pessoas têm todas as refeições nos 3 dias. Sabe quanto custa essa conta? Faz a analogia com o almoço que você vai ter logo mais. Por que a gente faz isso? Por que o Rony está com essa camiseta, que foi a camiseta do encontro do ano passado? Porque se eu dou o uniforme para todo mundo e se eu sirvo a mesa para todos, o rico e o pobre sentam e ninguém sabe o que é o outro, senão pela condição em comum de ser pai, de ser mãe de uma família com nanismo. Então a gente iguala todo mundo na sua riqueza e na sua pobreza, nesse aspecto material. Só que isso custa, e isso traz uma pressão muito grande. Então, nós estamos aqui com um desafio de R$100 mil para fechar essa conta, e eu sei que no final, se a gente não conseguir fechar, eu vou fazer esse investimento como casa, porque nós isso é uma coisa que passa na nossa casa, mas a gente queria repartir esse privilégio com a comunidade. Nós temos. Se Pode você pegar o celular aí, o banco, irmão. A gente tem cota de investimento. Você pode estar conosco. Aumenta a arte, irmão. Só o QR Code aí. Hoje aqui é o culto da prosperidade mesmo, irmão. Pode falar lá na rua, lá. O povo do Alphaville mudou a cabeça. Agora estão pedindo dinheiro. Uai. E se você está com a sua família lá, meu irmão, sua empresa retendo, busque em Deus onde você está com esse medo, com esse espírito de retenção. Deus vai te guiar para abençoar alguma coisa. Isso vai te libertar. Em nome de Jesus. Se você quer que a sua empresa esteja conosco, Sankia, Piracanjuba, Baker Tilly, Lobo Dias, tem grandes marcas que estão conosco. Além do investimento, você me fala comigo que a gente vai ter o prazer de divulgar a sua marca conosco. É sobre isso, irmãos. Eu quero agradecer. Esse é o terceiro encontro que a gente sai de Goiânia. A gente começou a fazer em Goiânia, depois a gente entendeu que a gente deveria ir para o Brasil todo. Fizemos em Beto Carreiro, no ano retrasado, Maceió no ano passado e esse ano em São Paulo. Marlos, só para não passar batido, irmãos, eu recebi um versículo aqui de um irmão lá de Brasília, da Igreja Batista, e ele mandou uma mensagem. Tá dando o quê? Inválido? Então anota o CNPJ. Então tem que diminuir, não?
Deu certo? Irmãos, o dinheiro foi a forma que Deus queria ensinar a gente a lidar com ele. A Bíblia tem mais de 2.300 versículos sobre finanças e só 500 sobre fé e oração. Às vezes você está orando muito, você está exercitando muita fé, mas você está agindo com dinheiro de forma que não agrada a Deus. Deus queria ensinar para a gente que o dinheiro é a forma como Ele trata o nosso caráter. Amamos a Deus com o nosso dinheiro quando o tratamos como algo que pertence a Ele e não a nós. E direcionamos o dinheiro para coisas e pessoas que o Senhor ama. Então, muitas vezes nós estamos pegando o dinheiro achando que ele é nosso, porque você trabalhou e o dinheiro é seu. Então eu quero te inspirar nessa manhã. É tudo do Senhor, amém? Não? Então nós não estamos aqui pedindo nada não, irmãos. O dinheiro já... Nós só estamos lembrando do privilégio de poder participar de algo nobre, eterno. Deus não precisa do nosso dinheiro. Gente, quando queima no coração, a gente não pode ficar sentado e calado, né? E vamos ser práticos aqui, compadre. Já que a gente está em família, porque se isso aqui não for um encontro de família, a gente está perdendo nosso tempo aqui. É melhor ir embora para casa, mas isso aqui é família. Amém ou não? Aliás, De quanto que nós estamos falando, Marcos? 100 mil reais. Isso não tem nada combinado, tá? Você pode ir em lugares que você vai, onde as coisas são planejadas, combinadas, mas aqui é tudo orgânico e espontâneo. E só um aviso aqui, ó, você que vai pregar, Cláudio? Hã? Então, assim, não, é porque a pregação já começou, já há muito tempo. A hora que o Raul começou a cantar, a pregação já começou. Então, como a gente não tem liturgia aqui nesse lugar, é família mesmo, então eu queria propor aqui um negócio diferente que a gente não está acostumado a fazer, porque a gente não está acostumado mesmo, a gente tem certa resistência com isso quando a gente fala de dinheiro. Mas eu estava ali sentado e incomodado. Falei, gente, por que uns têm muito, outros têm tão pouco? Por que Deus é injusto em permitir que uns tenham mais, ganhem mais e outros menos? Vocês já pararam para pensar nisso? Hã? Deus é injusto, gente? É. Por que uns têm mais e outros têm menos? É para que o que tem mais tenha consciência de entender e de se envolver da responsabilidade que ele tem de empoderar, eu vou usar uma palavra, vinha da moda, de empoderar aquele que tem menos, para equilibrar a conta. Porque isso é família. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 6, os dois são totalmente diferentes. Deus é tão perfeito na sua criação que ele faz todo mundo de um jeito diferente, para que dentro da nossa característica a gente possa ser bênção na vida daquele que falta aquilo que a gente tem mais. E isso também passa pelo recurso financeiro. É tão pedagógico, é tão didático isso, então quero propor uma coisa aqui um pouco mais efetiva. Que a gente possa zerar essa conta do Somos Todos Gigantes hoje. Eu acredito que a gente pode fazer isso aqui. Amém? Vamos imaginar um piano. Uns têm mais força, outros menos, mas se todo mundo aqui carregar esse piano, a gente zera essa conta. Então, assim, quem de fato pode contribuir aqui? Tá dando um pau, um bug aí, o trem é tão mal organizado aqui, que nem o QR Code do Pix funciona. Vocês veem o tanto que a gente é ruim para pedir dinheiro, para passar sacolinha aqui. Então, vamos ser pedagógico aqui. Qual que é o Pix? Tá certo aí? Dá um zoom aí, ô Daniel. Dá um zoom aí. Mas dá um zoom. O QR Code está certo aqui. Então, gente, pega seu celularzinho aí agora. Tinha um monte de gente tirando foto para botar no Stories, vídeo. Esse é o momento de você realmente ser casa. E de você levar o que você vai fazer aqui para dentro da sua casa. Essa bênção que você vai fazer para quem você não conhece. Eu e a minha esposa sabemos como é que o Somos Todos Gigantes começou. Né, Marlos? Eu lembro dessa noite. Lá na casa do Marlos, eu, Andréia, Marlos e a Ju jantando. Só nós 4. Eu lembro. E ontem, Henrique, a gente estava falando sobre não desprezar os pequenos começos. E a gente tem essa mania de desprezar os pequenos começos. Eu não vou embora para casa
esposa, e a gente achando ela linda, e o pai achando que a gente estava tendo um preconceito no olhar. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu sou padrinho do Somos Todos Gigantes. Eu dei o nome, eu pensei na logomarca. A hora que ele falou isso, você conhece a Ju, é minha comadre. Eu já liguei lá em Vitória, a 2.000 quilômetros daqui. Então, a gente não tem noção do que esse movimento que começou aqui nessa casa, aqui nesse lugar, nessa mesa nossa aqui do Alfa Mall, está afetando e está transformando tantas pessoas que até então estavam esquecidas numa sociedade. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente não vai ter esse Brasil esperando só do político, porque essa responsabilidade passa por nós. Amém? Amém. Marcos, confere no final da reunião, tá? E aí passa pra gente, a gente vai ter ceia. Quando você me perguntou se seria eu falei, não sei, porque eu não sei mesmo, porque em tese era o Paulo Júnior entrar aqui com o João Martins. Aliás, a gente sempre vem para cá e nunca sabe, né? Faz parte. Bom, dia cheio, dia de testemunho, dias de palavras. Eu queria trazer aqui algo que correndo o risco de ser interrompido daqui a pouco, eu queria trazer algo que faz muito sentido em relação ao clamor que o Raul trouxe no início da reunião. Se você puder, queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 12. Há algumas semanas atrás, eu conversei aqui com vocês, não sei quantos estavam aqui no mês de agosto, nós fizemos uma leitura de Apocalipse acompanhado pelas músicas, de uma forma geral. Quantos estavam aqui, só por curiosidade? Nem 10%, impressionante. Impressionante. No dia, isso, exatamente. Se você quiser depois uma introdução, se quiser olhar, está no YouTube no dia 25 de agosto, tá? Se você quiser dar uma olhada. Considerando a minha conversa com vocês aqui, e, como eu disse, dando continuidade ao que o Raul iniciou, eu vou voltar no tempo um pouco para a gente desconstruir algumas questões que a gente tem que acabam sendo muralhas na hora de ir para uma leitura de Apocalipse. Então, vou fazer 2 ou 3 comentários. Depois, se você quiser um pouco mais, quiser entrar um pouco mais, vai lá no YouTube, dá uma olhada na mensagem lá. Foi uma reunião inteira a respeito de Apocalipse. O Apocalipse, é bom que você tenha isso muito claro, não é um livro. O Apocalipse é uma carta. É bom que você tenha isso muito tranquilo na sua cabeça. Do mesmo jeito que Paulo escreveu para os irmãos que estavam na igreja de Filipos, do mesmo jeito que o escritor da carta aos Hebreus escreveu para uma comunidade formada de judeus convertidos, o apóstolo João, o último dos apóstolos, vivo, recebe do próprio Jesus o que ele deveria escrever para 7 igrejas específicas. 7 igrejas que estão hoje na Turquia. Na época, elas faziam todas parte de uma província romana chamada Ásia Menor, que não tem nada a ver com o continente asiático. Era uma região pequenininha, todas essas igrejas são muito próximas. Todas elas, as 7. João era uma presença constante nesse lugar. João, inclusive, morre numa dessas igrejas, deixa lá, não sei se vocês se lembram, João na cruz, ouve de Jesus, João, cuida da minha mãe, e João cuida de Maria até os seus últimos dias, e ela é enterrada em Éfeso, exatamente uma das 7 igrejas para as quais a carta de Apocalipse é escrita. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, o livro de Apocalipse não é melhor dizendo, a carta de Apocalipse não é um livro de teologia, não é um livro de escatologia. É bom que você tenha isso muito claro. E aí, faz um esforço e entra junto comigo nos dias do 1º século. Uma das primeiras partes do Apocalipse diz assim, presta atenção na sutileza: bem-aventurados aqueles que ouvem essa mensagem e bem-aventurado aquele que lê essas mensagens. Vou repetir. Se você quiser, está no iníciozinho de Apocalipse, 1º capítulo. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados, no plural, aqueles que ouvem. Por quê? Porque quando essa carta chegava nas igrejas, a maior parte das pessoas não sabia ler. Aí uma pessoa se colocava à frente e lia, e as outras pessoas ouviam. Então o Apocalipse não deveria ter a preconcepção que a maior parte de nós tem na sua leitura. Apocalipse é uma carta, como qualquer outra carta do Novo Testamento, escrita para destinatários, com uma linguagem um tanto quanto diferente, é verdade, tem uma linguagem diferente,
Tem um jeito diferente de escrever. São muitas imagens, e é uma dessas imagens que eu quero conversar com vocês aqui, exatamente a respeito dela, e trazer algo para os nossos dias. Mas é importante entender. Do mesmo jeito que quando Paulo escreve aos Romanos, aquela carta, primeiro é escrita aos romanos que recebem aquela carta, do mesmo jeito que quando Paulo escreve para as igrejas que estão na região da Galácia, e aquela turma que está lá são os primeiros leitores, o Apocalipse teve os seus primeiros leitores. É bom que a gente entenda isso. Não fica pensando que o Apocalipse foi escrito para nós no século 21. O Apocalipse foi escrito, como todas as cartas do Novo Testamento, para a igreja sempre. Enquanto tiver igreja, enquanto houve igreja, essa é a carta a ser lida. E o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui? Muito bem, então vamos lá para o Apocalipse, capítulo 12. E aí eu preciso que você exercite junto comigo aí a sua imaginação. O Apocalipse faz muito disso. Como eu disse para vocês, é uma carta. Essa é uma carta escrita lá pelo ano 90. João está bem velhinho. Muita coisa já tinha acontecido. A igreja que surgiu em Jerusalém já tinha se expandido por todo o Império Greco-Romano. Nesse momento, as perseguições já não eram mais as perseguições daquela época, porque quando a igreja surge, ela surge contando com a simpatia de todo o povo de Jerusalém, mas muito rapidamente os judeus percebem que aquela igreja dá muito trabalho, aquela era uma seita na concepção deles dentro do próprio judaísmo, e começam as suas perseguições. Primeiro dentro do próprio universo judeu, depois isso vai se expandindo. Por exemplo, nos dias de Nero, lá pelo ano 50, mais ou menos, Nero culpa os cristãos de terem incendiado Roma. Lembram desse episódio? Isso é um episódio histórico. O que não é histórico é se foi Nero que pôs fogo ou não. Isso ninguém sabe. Mas quando Roma pega fogo, e interessante isso, Roma tinha lá uns 10, 12 bairros. Apenas os bairros dos cristãos não pegaram fogo. E aí Nero diz, então, foram eles que colocaram fogo. E aí começa um outro tipo de perseguição completamente diferente. O que era uma perseguição dentro do judaísmo passa a ser uma perseguição dentro do universo romano. Agora, nos dias de João, não é mais Tibério, o imperador, como na época de Jesus. Não é Nero mais. Agora é Domiciano. Quem é essa figura? E é importante que a gente entenda para a gente entender a leitura que nós vamos fazer. Domiciano é um imperador diferente de todos até ali. Domiciano não era um general. O irmão dele mais velho e o pai dele, sim, tinham sido generais. Inclusive, o pai e o irmão tinham tomado conta de destruir o templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Domiciano não. Domiciano é um estratégico, um estudioso, estudou filosofia, estudou as artes de uma forma geral, e ele tinha outras habilidades. Domiciano desenvolve um jeito de fazer o mundo. Presta atenção nisso para você entender a leitura. Domiciano desenvolve uma forma de fazer com que o mundo romano, mundo da Pax Romana, ganhasse ainda mais força, juntando poder político e religião. Então, se nós olharmos para as moedas, e elas estão aí nos museus de uma forma geral, se nós olharmos para as moedas que eram usadas nos dias de Domiciano, a gente vai ver lá, de um lado, o rosto dele, Domiciano, do outro lado vai estar escrito assim, Ponmax, Pontífice Maximus, ou seja, o Domiciano se colocou como o próprio sumo sacerdote, ele era o representante do sagrado, ele era o representante do divino. Em cada uma das igrejas para as quais João escreve essa carta, em cada uma das 7 igrejas para as quais João escreve, havia um templo ao imperador. Isso é muito estranho para nós, né? Uma pessoa viva, que tem igrejas espalhadas, em especial pela Ásia, onde sacerdotes exercem o papel de sacerdotes ao culto ao imperador. De tal forma que todas as pessoas do Império Romano deveriam adorar ao imperador. Estranho isso para a nossa cultura, né? Esse que é o problema. Nós estranhamos aquela cultura, e aí nós aprendemos algumas coisas a respeito do que nós estamos lendo. Mas e a respeito da nossa cultura e dos apelos que foram feitos aqui? Será que nós temos sensibilidade? Entenderam a pergunta? Nesse aspecto, olha comigo, por favor, o capítulo 12. Eu vou pegar só alguns versículos e eu queria que você tentasse montar essa cena junto comigo. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor
prestes a dar à luz. Então, outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. Conseguem perceber aqui 3 personagens? Simples, não tem pegadinha nisso não, só a leitura mesmo. Conseguem perceber 3 pessoas aqui? Ou não? De cara, uma mulher. Ok? Fácil, né? Tem uma mulher. Ela, inclusive, está grávida. Então, tem um segundo personagem que é o filho que ela vai dar à luz daqui a pouquinho. Tem um terceiro personagem. Qual é? Um dragão. Fácil, né? Beleza. Eu vou pular a parte em que ela dá à luz ao filho. O dragão queria devorar esse filho, mas ele é arrebatado para o trono. Esse filho assume o cedro que gere, que reina sobre todas as nações. Muito bem, vou pular isso. Vou para o versículo 7. Presta atenção nisso. Houve então uma guerra nos céus. Deixa eu fazer uma pausa aqui um minutinho. O céu do Novo Testamento não é o céu dos escritores da Idade Média, dos pintores da Idade Média. O céu do Novo Testamento, o céu do Apocalipse é o mundo onde o tempo não passa, é o mundo da eternidade e aonde os nossos olhos não têm alcance. O visível vem a partir desse céu, o que é terra vem do céu. O visível vem a partir do invisível, o temporal vem a partir do que é eterno. Então o céu é o lugar do invisível e eterno, a terra é o lugar do temporal e do visível, ok? Vamos explorar isso. Não vamos poder explorar mais isso, mas acompanha comigo. Houve então a guerra no céu, lá no universo eterno, lá no universo onde o tempo não passa, houve uma guerra. Não sei quando foi essa guerra. Não sei se é antes da criação, não sei se é depois da criação, porque se é na eternidade não tem tempo. O que eu sei é que houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Então imagina a cena. Miguel, você deve conhecer, ele aparece em vários lugares das Escrituras. Miguel é um arcanjo. É, na hierarquia dos anjos, alguém que tem outros anjos. Então, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, o grande dragão foi lançado fora. Quem é o dragão? O texto diz para a gente. Ele é a antiga serpente. Se você quiser, você pode chamar de diabo, pode chamar de Satanás. Ele tem uma habilidade, enganar o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, olha, houve uma guerra no invisível. Miguel e os seus anjos fizeram com que o diabo e os seus anjos fossem lançados para a terra. Ok? Está claro isso? Muito bem. Vamos continuar. Lá no finalzinho, 13. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Quem é essa mulher? O último versículo diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Quem é a descendência dela? Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, essa mulher que deu à luz ao menino que está à direita do trono, ela tem mais descendentes. Os descendentes dessa mulher são as testemunhas de Jesus. Quem são as testemunhas de Jesus? Se você tiver alguma dúvida, Jesus é a fiel testemunha, ele é o primeiro. Por isso que ele é o primeiro a nascer. Ele é o unigênito que se fez primogênito. Depois, João se coloca como testemunha, a igreja do primeiro século se coloca como testemunha, nós somos as testemunhas. Ok? Então veja, quem é a mulher? Está aqui. A descendência dessa mulher somos nós. A mulher é a igreja. Ok? Quem é o dragão? Simples. A antiga serpente, o diabo, Satanás. E o dragão saiu de onde e veio para onde? Saiu do invisível e veio para o visível. E ao chegar aqui, sabendo que ele tem pouco tempo, ele tem um objetivo. Qual o objetivo dele? Enganar numa luta contra os descendentes da mulher. E aí você pode parar e falar assim: nossa, isso daí está parecendo filme de terror, ou se você quiser, filme da sessão da tarde, depende da sua habilidade de imaginar. Esse que é o problema.
Aí nós perdemos a sensibilidade a respeito do que está acontecendo entre nós. E aí veja, continua. E aí, continua. Capítulo 13. O dragão, que tinha o objetivo de perseguir a descendência da mulher, traz algumas ferramentas, traz algumas armas. E aí surgem algumas novas personagens. Capítulo 13, versículo 1. Então o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, se colocou em pé na areia do mar. Parou. Lembra que João está numa ilha, exilado. Ele está tendo uma visão. O dragão está ali, com os pés na areia da praia. Vi uma besta que saía do mar. Aqui eu preciso abrir um parêntese para a gente diminuir as nossas preconcepções a respeito. Se você olhar as versões mais antigas da nossa Bíblia, se você olhar as versões Almeida mais antigas, você vai perceber o seguinte: lá atrás, quando José, filho de Jacó, aquele que era odiado pelos irmãos, é jogado dentro de uma cisterna, os irmãos com ele lá dentro da cisterna, dentro do buraco, os irmãos se reúnem e falam: e aí, vamos matar? O que a gente vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Mas o que a gente fala para o papai? A gente fala assim, ó: ele foi pego por uma besta fera e foi destruído. Quando os irmãos vendem José e levam as roupas de José toda ensanguentada para Jacó, Jacó olha e fala assim: nossa, uma besta fera destruiu meu filho, perdi meu filho. O que é uma besta fera? Isso é de uma outra época, onde as pessoas não sabiam separar um hipopótamo de um crocodilo. Aí você fala assim: Cláudio, você está doido. Não, nós estamos noutra época. Hoje a gente disseca os animais, a gente sabe o que tem por dentro deles. Naquela época, uma pessoa viajava meses e chegava num determinado lugar, via um animal assustador, voltava e descrevia. Descrevia do jeito dele, como por exemplo, o João está escrevendo aqui, ó. Eu vi uma besta, um animal esquisito, assustador, saindo do mar. Ele tinha 10 chifres e 10 cabeças. Guarda esse detalhe. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas sobre o chifre. Como é que era esse animal esquisito? Parecia um leopardo, mas ao mesmo tempo ele tinha pé de urso e tinha boca de leão. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vamos por parte. Lembra de novo comigo. O dragão é jogado do céu com seus anjos para a terra. Quando ele está aqui, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele começa a perseguir os descendentes da mulher. Para isso, ele o dragão, chama um animal, uma besta, todo esquisito, um animal assustador, que sai do mar. Ao sair do mar, o dragão entrega para ele todo o seu poder. Muito bem, aí continua, versículo 7. Foi dado a essa besta poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dado para esse animal esquisito aí poder para matar os santos, para exilar os santos, para martirizar os santos. Difícil a gente entender isso, mas é isso. Foi-lhe dada autoridade, para essa besta foi dada autoridade sobre toda língua, povo, tribo e nação. E aí agora é o detalhe: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Guarda isso. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Versículo 11. Aparece um outro animal. Esse é bem diferente. Aquele era um animal assustador, estranho. Não conseguimos nem discernir direito se era um leopardo, se era um urso, se era um leão. Agora o segundo não. Vi outra besta. Surgiu um outro animal. Esse animal tinha 2 chifres, como cordeiro. No entanto, ele falava como dragão. Surge um outro animal. Não é mais do mar, ele surge da terra. Esse animal parece um cordeiro, mas quando ele abre a boca, ele fala como quem? Como um dragão. Diferente do primeiro. Muito bem. Esse animal, esse segundo animal, exercia toda a autoridade do primeiro animal. E em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Estão entendendo? Vou repetir. Tem um primeiro animal que é forte, é poderoso. Ele recebe do próprio dragão a autoridade. Aí aparece um segundo animal, tem um objetivo: fazer que todos os habitantes da terra adorem o primeiro animal. Entenderam? Ou não? Está confuso? Vai facilitar bem para você agora. Porque o texto vai dizer para a gente quem são esses animais. Eu vou pular, até por causa do tempo, vou com vocês para o capítulo 17.
E aí vai surgir uma segunda mulher e é nela que eu queria parar, se der tempo. Então, versículo 3, capítulo 17. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher. Parece uma segunda mulher. Tem aquela primeira, estava vestida com sol, estava grávida, deu à luz, cujos descendentes são as testemunhas de Jesus. Agora é uma segunda mulher, ok? Então vi uma mulher. Essa mulher é interessante, ela está montada. Ela faz a primeira besta o seu cavalo. Olha só o que o texto diz. Vi ali uma mulher montada em uma besta escarlate que estava coberta de nomes blasfemos. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha para mim aqui. Surge uma mulher. O texto vai dizer para a gente quem é essa mulher. Ela se assenta sobre aquela primeira besta. Muito bem. E aí, quem é, gente? Essa primeira besta? Quem é a segunda besta? Quem é essa mulher? O texto vai dizer. Essa parte é fácil. É bem fácil. O nome escrito na testa da mulher era mistério. O nome dela é Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Versículo 7. Aí João fica espantado, não sabe o que está acontecendo, quem que será essa besta, o que é a outra. Aí o anjo diz para ele assim, o que você está espantado, João? Vou explicar para você qual é o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí o texto vai dizer para a gente, só que é o seguinte, versículo 9, aqui se requer mente sábia, ou seja, é para nós, né? Gente sábia. 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro não surgiu ainda e tal. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ficou fácil agora, ou não? O texto diz para a gente o seguinte, João, sabe aquele animal assustador, forte? Pode ser 2 coisas. Pode ser 7 colinas e pode ser também os reis que estão aí. Roma, talvez você não saiba, era e é até hoje chamada de cidade Septacolis, que ela está sobre 7 colinas. Cada uma delas tem nome até hoje. Então, naquela época, era muito conhecido. Dizer que havia uma cidade com 7 colinas era apontar para Roma, com muita facilidade. Então, de novo, quem é a besta naquele momento? Roma. E também são os seus reis, os seus imperadores. Então, a besta já foi Nero, a besta já foi Tibério, a besta já foi César. Nesse momento, quem era a besta? Domiciano. Esse é o momento de João. Então, a besta é isso, com todo o seu poder político, armamentício, militar, dominando o mundo. Com um detalhe, de onde vem esse poder? Do dragão. Veja, esse que é o ponto. Essa interpretação é muito fácil, o texto está dizendo para a gente. Não tem que fazer grandes esforços. O detalhe é, e hoje? Esse é o ponto. E aí perceba, havia uma segunda besta, havia um segundo animal, que parecia com quem? Com um cordeiro, mas falava como um dragão. Qual era o objetivo desse segundo animal? Fazer com que o primeiro fosse adorado. Não entendendo? Fácil, né? Dentro da estrutura romana do primeiro século, estava lá o imperador sendo adorado. Toda uma estrutura religiosa fazendo com que ele fosse adorado. Porque aqui eu paro. Esse é o ponto. Porque no final das contas, tudo termina em adoração. Esse é o ponto. Se você acha que o diabo quer fazer das nossas vidas um filme de terror, não é isso. É bem pior. É bem pior. Se você acha que o que o diabo quer são essas coisas óbvias, como uma guerra, por exemplo, você está enganado. O que o diabo quer é aquilo que ele apresentou para Jesus. O diabo chegou para Jesus e apresentou para ele o quê? Todos os reinos da terra. Está aqui, ó, todos os reinos da terra. Te dou agora. Está aí, Jesus. Te dou, é meu. Jesus não diz que não é, viu? Está aí, ó, todos os reinos da terra. Eu te dou. Basta que você me adore. Esse é o ponto. A quem nós adoramos? Porque é disso que nós estamos falando desde o início da reunião. A quem é que nós adoramos? A quem é que nós dobramos os nossos joelhos? Esse é o ponto.
Essa é a grande questão. No final das contas, esse é o objetivo. E aí, se você olhar o último versículo desse capítulo, ele vai dizer para a gente quem é a mulher. Isso é muito interessante. O último versículo diz assim: a mulher que você viu em cima da besta, a mulher que você viu em cima do Império Romano, essa mulher é a grande cidade. E olha que coisa interessante, ela reina sobre os reis da terra. É a cidade que reina os reis. Entenderam? Todo o Apocalipse é escrito considerando a cidade. O nome da cidade aqui é Babilônia. Babilônia, evidentemente, já tinha acabado, não existia mais Babilônia há milênios. Quem era Babilônia naqueles dias? Era Roma e era Jerusalém, que também podia ser Sodoma, podia ser Tiro. Esse é o detalhe. A mensagem é para que a gente perceba a cidade em que nós estamos inseridos. Esse é o grande desafio de todos nós. Interpretar o Apocalipse e perceber Roma é fácil. Ler o Apocalipse e interpretar Goiânia não é tão simples. Discernir o espírito sobre o qual todos nós estamos submetidos, que nos força a adorar o que não merece adoração, é o nosso desafio. Esse é o desafio de todos nós. E aí, se nós, presta atenção nisso, se nós não percebermos que nós somos a igreja de Goiânia, porque quando Jesus escreve, por exemplo, para Éfeso, em Éfeso haviam várias igrejas. Os historiadores dizem que tinha pelo menos 10, mas alguns deles dizem que em Éfeso, que era uma grande cidade, tinha lá 12, 15 igrejas. Talvez alguém dissesse assim: aquela igreja é do setor Bueno. Talvez alguém dissesse: aquela é do Alfa. Quando Jesus escreve uma carta, ele chama assim: a igreja que está em Éfeso. Então, há uma igreja em Goiânia. O nome dela não é o ponto. O nome da igreja é a Igreja de Goiânia. Essa igreja se percebe como a capital da família? Entenderam? Ou essa igreja não sabe quem é, de tal forma que os nossos filhos são confundidos e tiram a própria vida? Sabe, gente, no final das contas é a quem é que nós dobramos os joelhos. Esse é o ponto. Nós adoramos a quem? Essa é a questão. E aí, nesse espírito, eu queria convidar vocês para participar da ceia. Se o pessoal puder servir aí, por favor. É nesse espírito, é nessa atmosfera que eu quero conversar com vocês e é adorar junto com vocês aquele que vive eternamente. É nesse momento, quando o pão é partido, é nesse momento em que nós partilhamos esse alimento, que nós partilhamos desse sangue, que os nossos corações podem se aquecer e nós termos os nossos olhos abertos. Então hoje eu queria compartilhar com vocês esse desejo, essa oração. À medida em que nós fomos compartilhando o pão, que vocês junto comigo orem no sentido de que os nossos olhos sejam abertos. Amém? Que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos discernir não o Império Romano do primeiro século, mas o império das trevas que vive no século 21. Gente, eu acho assim muito interessante enquanto serve, vou abrir um parêntese aqui. Quando eu estudava engenharia, eu fui obrigado a estudar um negócio que a gente ouve falar demais hoje. Eu detestava estudar aquilo. Tinha aula de computação e eu estava louco para ir direto para a programação, queria programar, queria fazer as brincadeiras, né? Só que a gente ficou anos estudando o tal algoritmo. Palavra importante nos nossos dias, né? O que é o tal do algoritmo? Falar como quem estudou, como quem trabalhou isso. O algoritmo é uma sequência de coisas que você precisa fazer para chegar num determinado lugar. Pode ser uma receita de bolo, por exemplo, simplesmente. Então, quando um algoritmo é programado, ele é programado para resolver problemas, para realizar tarefas. Muito bem. Nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos alguns algoritmos, né? Então, por exemplo, tem o algoritmo das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Tem o algoritmo dos programas de busca. Tem o algoritmo lá do Google, tem o algoritmo do Bing, né?
Tem o algoritmo dos streamings, né? Tem o algoritmo lá do Netflix, do Prime e tal. Qual que é o objetivo desses algoritmos? Qual que é o objetivo deles? Interessante. O algoritmo tem um objetivo. Um único objetivo. Vender. Comércio. Então, veja, de maneira muito simples. Eu entro num buscador lá, eu entro no Google, falo assim, viagem para Rio de Janeiro. Todo mundo já deve ter feito alguma coisa nesse sentido. Aí eu faço lá as minhas pesquisas e tal, e aí o que acontece? Semanas eu recebendo uma série de coisas tentando me convencer que o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo para eu viajar. Né? Essa é a parte óbvia. Essa é a parte óbvia. Inclusive, quando eu entro lá, né, interessante, quando eu entro lá e procuro viagem para o Rio de Janeiro, eu passo a ter nome. Vocês sabiam disso? Eu passo a ser um lead. Já ouviram essas expressões? Eu passo a ser um potencial comprador. Gente, isso funciona assim na hora de escolher um filme, tá? Então você está lá no Netflix escolhendo um filme, o algoritmo, associado à inteligência artificial, hoje, escolhe melhor do que você. Essa é a frase que a turma está falando. Os algoritmos escolhem melhor do que nós. No fundo, é porque nós fomos escolhidos. Porque, na verdade, nós é que estamos sendo comercializados. Porque é o seguinte, quando essa mulher cai do cavalo, quando a cidade é destruída, tem uma turma que chora. Quando a cidade cai, tem uma turma que chora profundamente. Quem chora? Quando essa cidade cai, é destruída, tem uma turma que chora, olha de longe e chora. Os comerciantes. Porque o nome dessa mulher é prostituta, ela não é uma adúltera. Ela põe preço em tudo. Então, veja, voltando aos algoritmos. Importante a gente entender isso, para entender o espírito que nos oprime. Quando nós entramos num buscador e nós fazemos um tipo de pesquisa, o buscador que está ali tem um algoritmo, começa a perceber qual é o lado que você está em alguma coisa. Então, por exemplo, você é do tipo que gosta só de comida vegetariana. Você começa a fazer pesquisa. A partir dali, você começa a receber só informações a respeito. Se você é do tipo que faz uma pesquisa de ovos, e aí rapidinho o algoritmo vai perceber se você é a favor ou contra os ovos. Ao perceber que você é a favor dos ovos, você vai receber um volume de informações te dizendo que ovo é a melhor coisa do mundo. Se o algoritmo perceber que você é do tipo que não gosta de ovos, você também recebe um monte de informações dizendo que o colesterol aumenta e tudo mais. Não interessa de que lado está, porque você é o produto. Entenderam? Esse é um espírito. Porque, gente, a besta do Império Romano era fácil de perceber. A besta hoje não é tão simples. Ela tem um objetivo, mudar a nossa adoração. E ela tem uma matriz, pôr preço em tudo, inclusive em corpos e almas de seres humanos. Se você quiser, olha lá o capítulo 18 na sequência. Enquanto isso, abre aí sua bandeja, seu pão, e aí eu queria te convidar, feche seus olhos, de tal forma que, na hora em que a gente for partir, compartilhar, em nome de Jesus, que nós sejamos batizados como aqueles dois no caminho de Emaús, que nós sejamos batizados com olhos abertos, para enxergar o invisível, para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deus amado, em nome de Jesus, que um milagre se opere aqui. Ao partir do pão, aqui agora, que os nossos olhos se abram para enxergar aquilo que os nossos olhos não estão enxergando, embora seja tão óbvio. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Faz isso, partilhe o pão com a pessoa que está do seu lado aí e espere em Deus que os seus olhos se abram. Amém. Amém. Oi? Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Palavra poderosa, né, irmãos? Vamos só terminar, sim? Vamos lá? Vamos só terminar essa parte. Só esse versículo aqui, sobre adorar a quem adorar. Amém. Amém? Amém.
come o pão que você partilhou aí, que os seus olhos sejam abertos. Amém. Mateus 6:24, Cláudio, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há outro Deus na Bíblia a não ser o dinheiro. Ele nunca deu uma referência além do dinheiro. Amém. Então essa é a grande decisão que nós temos que tomar nessa manhã em relação a quem nós vamos dobrar o nosso joelho. Nós vamos continuar adorando o Deus vivo, ou nós vamos continuar entregando a nossa vida, nossos filhos, nossa família pelo dinheiro? É a única pergunta que você tem que fazer. A quem nós adoramos. A quem nós adoramos. Amém, Cláudio? Amém. Compartilha também o cálice, sem só troca mesmo, né? Como o Raul sugeriu aqui na primeira reunião. Compartilha com alguém também o cálice. Expressão de Jesus, expressão de Paulo. Bebam dele todos. Você quer? Yara. Já? Muito bem. Meus irmãos, todos partilharam? Amém. Você quer hoje, quer deixar para o próximo domingo com mais calma? Ok. Meus irmãos, que vocês tenham uma excelente semana, mas não sem saber isso. Mas não sem saber se nós já temos um número aí, Marcos. Ixi, ainda bem que eu trouxe o óculos. Ainda bem. Sabia que esse melhor outra coisa. Entrou 38. Entrou 38. Entrou 38 mil. Muito bem. Meu Marcelo, até o final do dia, os outros 62 vão entrar. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Amém.